Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, Antônio de Pádua Figueiredo, meu amigo. Bom dia, minhas amigas. Bom dia, meus amigos ouvintes do Web Rádio Censura Livre. Voltamos mais uma vez, durante a transmissão do Boletim Censura Livre, com o brilhante jornalista Antônio de Pádua Figueiredo, trazendo o quadro Economia é Fácil. Hoje é quinta-feira, 12 de dezembro de 2019. Temos aí uma semana e meia antes do Natal e vamos comentar mais uma vez o destaque do noticiário econômico do dia. Eu peço aos amigos e amigas que estiverem nos acompanhando pela live do Facebook para curtir e compartilhar. Também quem estiver nos acompanhando depois pelo YouTube também fazer o mesmo. E quem não puder nos acompanhar por vídeo, a gente transmite também pelo streaming do nosso site, o www.clwebradio.com, e, é claro, pelos aplicativos de rádio online, como o Radiosnet, e o nosso exclusivo, que vocês podem baixar lá para aparelho de sistema operacional Android. É contigo, Antônio. Vamos aqui, então, ao destaque do quadro Economia é Fácil, versão reduzida, sempre com a apresentação e produção do nosso economista Almir Cesar Filho. Você só ouve o Almir Cesar Filho aqui na Web Rádio Censura Livre e espero que durante longos anos, se o passe dele quiser ser comprado, vai sair muito caro. Você já vai vender, já vai negociar meu passe? Ó, o Gabigol vai continuar no Flamengo. Então... Posso ser o seu agente. Opa! Não troco a Web Rádio Censura Livre, não. Aqui é um conteúdo que não tem a censura que acontece na grande imprensa e, evidentemente, também não tem fake news. Então, por isso, inclusive, que a gente criou esse espaço e pede aos nossos ouvintes para apoiá-lo, inclusive financeiramente, com doações, com contribuições, para a gente seguir independente, podendo falar a verdade aos nossos ouvintes. Legal, Almir. Vamos lá. Selic cai a 4,5%, mas queda não deve chegar ao consumidor. Por favor, Almir. Então, Antônio, a imprensa soltou com muita alegria o resultado da reunião do Banco Central, da reunião do Copom, né? Pela quarta vez seguida, o Banco Central, o BC, diminuiu a taxa de juros básica da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, que é a junta, né, o grupo dentro do Banco Central, que reúne os diretores, que fixam a taxa básica, reduziu a taxa básica, também chamada Selic, para 4,5% ao ano, com um corte de 0,5 ponto percentual. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Deste modo, a Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986. Em comunicado, o Copom indicou que será cauteloso e deverá manter os juros básicos em 4,5% ao ano por um longo período, sempre avaliando as condições da economia. A redução dos juros básicos da economia foi acertada, mas a queda da taxa precisa chegar a todo o mercado. Essa, inclusive, é a avaliação da Confederação Nacional da Indústria, CNI, que é a grande entidade patronal do Brasil que reúne os donos das indústrias. Segundo a entidade, a redução da taxa diminui o custo da dívida pública e mantém o país no caminho para juros compatíveis com os padrões internacionais. No entanto, a Confederação pediu ações para transferir a queda da Selic para os juros pagos pelas empresas e pelas famílias ao contraírem operações de crédito. Para a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN, a decisão do Copom vai na direção correta, estimulando o crescimento da atividade econômica. A FIRJAN entende
que o atual cenário econômico e a melhora do ambiente fiscal, com o avanço das reformas, como a da Previdência, segundo eles, entre aspas, abrem espaço para novas reduções. Já a Força Sindical, que é uma central sindical brasileira, divulgou nota em que considera a decisão tímida e insuficiente para impulsionar a debilitada economia brasileira. Feita essa apresentação, já colocando duas análises, é mais uma oportunidade para a gente explicar o significado da redução da Selic para os trabalhadores e para as trabalhadoras que nos acompanham aqui pela Web Rádio Censura Livre. Lembrando que nosso programa também funciona como uma espécie de consultoria financeira. Além do mais, diferentemente dessas consultorias financeiras ou dos programas de educação financeira, a gente procura analisar todo o cenário da economia e não deixar de ser enganado pelo mercado financeiro, que é quem procura sempre ganhar tudo, mesmo na crise econômica. Lembrando aos nossos amigos e amigas, o que é a Selic, para começar? A Selic é a taxa básica da economia. É por ela que os bancos emprestam dinheiro uns aos outros e também o Banco Central, que é o principal banco do governo, que é o UOL, que protege a moeda, empresta também para os bancos. Então, se por um lado o governo pega dinheiro emprestado, especialmente dos bancos, para financiar as contas públicas, por outro, ele também empresta dinheiro para os bancos. Então você vê como é que funciona, né? Um lado tem o Tesouro Nacional, que capta recursos não só através de impostos e taxas, mas também emitindo títulos da dívida pública, e por outro, o Banco Central empresta dinheiro para os bancos. E a Selic acaba sendo também a taxa que fixa a remuneração dos títulos da dívida pública. Então, o aumento da Selic, né, ela também impacta no aumento da dívida pública e o inverso também. Se você diminui a Selic, você tem um impacto abaixando, pelo menos, o custo da dívida pública, porque o governo vai acabar pagando menos, né, por cada título emitido. A Selic é usada para estimular e desestimular a economia. Isso aí é para combater a inflação. Usando o princípio da oferta e da demanda, se a demanda estiver muito aquecida, né, desproporcional à oferta, os preços dos produtos aumentam. E o inverso, a mesma coisa. Se a demanda estiver desaquecida, proporcionalmente à oferta, os preços diminuem. Então, nesse momento, o Banco Central está diminuindo a taxa Selic, não como um sinal de vitória, como os bancos, o mercado financeiro, o próprio governo e a grande imprensa, que é ligada tanto ao governo quanto aos bancos, querem nos empurrar, nos fazer crer. Nesse momento, a Selic está sendo abaixada porque a economia está muito ruim, muito desaquecida, né? Nós temos aí um desemprego de mais de 13 milhões de pessoas, com mais de 11,5%, dados oficiais. Nós temos também uma subocupação, que é quando o trabalhador e a trabalhadora está em postos informais, está em subempregos, está trabalhando menos horas que oferece, que ele está se disponibilizando, ele está trabalhando no emprego com menor qualificação, né? E nós temos uma taxa de subemprego, de subocupação, acima de 23%, fora os postos informais de maneira generalizada, né? O salário médio da população em queda. Então, a Selic é diminuída para tentar estimular um pouco a economia e também porque a inflação brasileira está abaixo da chamada, não só abaixo do centro da meta, do teto da meta. O Banco Central opera a Selic baseado no que ele chama de meta de inflação, né?
que é fixada pela Comissão Monetária Nacional, que é uma outra instância do governo, que diz para o Banco Central, olha, Banco Central, fixe na meta de inflação, né? Essa meta consta na Lei de Diretrizes e Base Orçamentária, que é uma lei anual que determina as diretrizes para a lei de orçamento, que é tudo que o governo vai arrecadar, prevê que vai arrecadar, e tudo que o governo avalia que vai gastar ao longo do ano. Então, essa meta faz com que o Banco Central vá calibrando a taxa Selic, buscando que a inflação convirja para essa meta. O que está acontecendo é que a inflação oficial do país, apesar dessa alta da alimentação, especialmente do preço da carne, que nós estamos vivendo agora nos últimos meses, poucos meses, 1 mês, 2 meses, a inflação, que é a soma total dos preços, né, a variação total dos preços da economia, está muito baixa, mesmo que a dos alimentos esteja em disparada. E lembrando que a inflação é uma média, né? Então, está em queda, por exemplo, salário. O salário faz parte da inflação. Se os salários estão em baixa, a inflação está sendo puxada para baixo. Então, a Selic está sendo ajustada para tentar ajustar também a inflação, né? Porque é muito ruim a chamada deflação, que é a inflação negativa. Porque o valor dos bens cai na economia, inclusive o próprio salário. Então, não adianta os bens e serviços estarem em queda se os trabalhadores, os consumidores de maneira geral, não têm renda para consumir esses bens e serviços. Ou mesmo se eu tenho um ativo, um bem e serviço que me serve de riqueza, esse bem e serviço, geralmente é um bem, mas esse bem está em queda de valor. Então, o poder dele de proteger riqueza, ele cai. Então, o Banco Central atua nesse sentido. Como também, ao reduzir a Selic, ele acaba ajudando um pouco na dívida pública, permitindo o governo economizar com o pagamento da dívida pública. É por isso que, apesar da queda brutal da arrecadação de impostos, porque a economia está muito fraca, então o governo está tendo problema para arrecadar e para equilibrar as contas públicas não explodem de vez, porque também está havendo uma queda no gasto. E lembrando que o governo gasta quase 50% do seu orçamento com a dívida pública, com o pagamento da dívida pública, né? Essa sim é um verdadeiro Bolsa Banqueiro. A gente ouve muita crítica associada ao Bolsa Família e etc., ou mesmo uma crítica que eu até acho acertada contra a corrupção e agora o aumento do fundo partidário, dos recursos disponíveis para que os partidos utilizem nas campanhas eleitorais, para desperdiçar com campanhas caríssimas, que no fundo, depois eles vão ser eleitos para nos roubar, nos enganar, retirar direitos, mas o fundo partidário é muito pequeno comparado ao quanto o governo gasta com bancos, né, com o pagamento da dívida pública. Então, gente, para a gente já ir para a reta final, dois fatores que eu queria explicar, né, para a gente tentar ficar no nosso tempo, pedir desculpa, às vezes eu me empolgo e vou embora. O primeiro, que é, muitas vezes, a dificuldade da Selic chegar ao consumidor final, né, o tomador de crédito final, seja famílias, seja as empresas. O Brasil tem o chamado mais alto spread bancário, o chamado spread bancário mais alto do mundo. O que é o spread? A diferença entre o quanto as empresas os bancos captam dinheiro e quanto eles repassam para o tomador de crédito, né, para a pessoa que pega um empréstimo. Então, só para comparar, cheque especial está 300% ao ano. O rotativo do cartão de crédito está mais de 300% ao ano. Então, os bancos pegam emprestado a 4,5% e
concedem empréstimo a 300%. Isso é um lucro formidável, não é à toa que os bancos vivem sucessivos recordes nos lucros em plena crise econômica. Agora, mesmo em outras modalidades de crédito, né, as empresas, por exemplo, pegam emprestado para fazer crediário para a gente a taxas de 20% ao ano ou 20%, quanto muito a 10% ao ano, né? 20, entre 10 a 20. E as famílias pegam emprestado com sorte, num CDC, num consignado, a uma taxa de 20% ao ano, 30%, 20% ao ano. Não consegue nem a 10%. E isso é um absurdo. É por isso que a economia brasileira, em parte, está estagnada. Porque as pessoas não conseguem crédito para gastar, para consumir. E isso ajuda, inclusive, no endividamento, porque as pessoas acabam tendo que formar dívidas maiores, comprometendo, inclusive, seus salários, sua renda, para pagar essas dívidas, ao invés de ter renda disponível para consumir e investir, e, por sua vez, muitas vezes ficam inadimplentes, porque essas dívidas viram uma bola de neve. Então, a política de juros do Brasil é muito ruim e nós precisamos urgentemente modificá-la, certo? E, infelizmente, 5 grandes bancos controlam 80% das operações bancárias. É um verdadeiro oligopólio e o governo não faz nada. Inclusive, não faz nada porque os bancos são os principais financiadores das campanhas dos políticos e hoje a equipe econômica do governo Jair Bolsonaro, na cabeça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, é um banqueiro, ele é um grande banqueiro e a equipe dele é de todos, de banqueiros e de altos executivos de banco que governam a serviço dos interesses dos bancos. Inclusive, todas as reformas neoliberais, a despeito dos grandes empresários não banqueiros elogiarem, o principal beneficiário não é as empresas do setor produtivo, e sim o mercado financeiro. As grandes empresas pouco importam com as reformas neoliberais, em algumas medidas até ajudam ela, porque reduz custos, mas as reformas neoliberais impactam na demanda da economia, no poder de compra das famílias trabalhadoras, e isso não afeta as grandes empresas que geralmente produzem bens e serviços que são inelásticos à demanda. A demanda não varia a despeito da redução da renda das pessoas, do trabalhador e da trabalhadora. Sim, quem é muito prejudicado, além do próprio trabalhador assalariado, o trabalhador por conta própria, o microempreendedor, é o micro e pequeno empresário. Ele é afetado muito, mas por conta da ideologia, eles acabam embarcando. Então, o que nós precisamos, e urgentemente, é mudar a política econômica, a começar, inclusive, pela própria Selic. Hoje, a Selic, vários analistas não ligados ao mercado financeiro, vários professores estimam que ela deveria estar muito menor, ela deveria estar abaixo de 3%, provavelmente 2,5%, para ter o que a gente chama de taxa de juros neutra, aquela que não gera inflação nem gera deflação, tá? E nós temos, a título de comparação, a maior taxa básica de juros do mundo, né? Apesar de ela estar nominal baixa, num patamar assim, histórico, ela está assim porque a economia está muito mal, como nunca tivemos na história desse Brasil, e também as taxas de juros internacionais estão muito baixas por conta da crise econômica iniciada em 2008. Então, inclusive por isso, a taxa Selic no Brasil deveria estar muito baixa. E a outra coisa é fazer imediatamente uma auditoria da dívida pública, parar de pagar, inclusive, uma grande parcela dela, porque os bancos, ao emprestar para o governo, prioritariamente, e de maneira sem risco, não querem emprestar para as empresas e para as famílias. Então, quando o fazem a uma taxa de juros gigantesca. Então, um grande fator é combater os oligopólios bancários urgentes, abrir a possibilidade de termos
cooperativas de crédito, atacar os oligopólios bancários, por exemplo, aplicar... Tivemos aí uma interrupção. Alô, Antônio. Agora voltou. Opa! É isso, Antônio. Você... Tem um elogio aqui, posso... Tá valendo elogio também? Pode. Nosso ouvinte amigo Davi da Silva, ele é lá de Itaboraí, ele diz: bom dia e parabéns pelo serviço prestado à população. É o Davi da Silva. Muito bom, agradecer a ele, agradecer a todos os ouvintes. Nosso objetivo aqui é esclarecer a população contra os fake news e contra também a censura e a manipulação que a grande imprensa faz. Então, aqui, para a gente ser a gente utiliza a nossa web rádio justamente como uma tribuna para furar o fake news e a manipulação. E a gente conta sempre com o apoio de vocês, não só nos elogiando, fazendo esse retorno, esse feedback, como dizem aí, mas também apoiando financeiramente a nossa web rádio. Tá bom, Antônio? Então, legal. Queria encerrar... Olha, Heraldo Cerqueira está aqui, Jalmir Ribeiro, a ex-deputada Janira Rocha, Cláudio Manuel, que é jornalista, Rodrigo Pegado e Rosana Rangel e Randall Fará, entre outras pessoas que a gente conseguiu registrar aqui também, o Sandro Sodré, o Roberto Rafael da Silva, Sandro Sodré já falei, e o Ricardo Pereira, também na escuta. Muito bom, legal. Agradecer os nossos ouvintes, pedir para eles, como sempre, apertar o like aí na live do Facebook, a live do YouTube, compartilhar, divulgar a Web Rádio Censura Livre para outros ouvintes, potenciais ouvintes, e, é claro, a gente pede para quem estiver nos assistindo para a live, continuar ouvindo o Boletim Censura Livre com Antônio de Pádua Figueiredo, música e informação de qualidade. Na sequência, vocês podem acompanhar pelo nosso site, o www.clwebradio.com, ou pelos aplicativos de rádio online, e Radiosnet, principalmente, que é o nosso aplicativo parceiro, como também no nosso exclusivo que vocês baixam lá na Play Store, tá? Para tablets, smartphone e também para Smart TV. Ele também é instalável na Smart TV e vocês continuam acompanhando. E hoje à noite, né, Antônio, às 8 horas da noite vai ter o Economia é Fácil, a versão estendida, 1 hora de programa, né, explicando um grande tema da conjuntura nacional, internacional, pela perspectiva dos trabalhadores, olhando pelo viés da ciência econômica, para que a gente não seja enganado pelos financistas, pelos banqueiros, pela grande imprensa, tá bom? E dúvidas, críticas e sugestões, deixa um recado aí nas redes sociais e, é claro, manda um e-mail para economiafácil@gmail.com. Economia é fácil, tudo junto, sem acento, @gmail.com. Tá bom, Antônio? Um abraço e vou ficar ligado aí no seu brilhante programa Boletim Censura Livre, acompanhando aqui pelo meu smartphone. Tchau, tchau. Muito obrigado aí. Logo mais, a partir das 8, aqui na Web Rádio Censura Livre, o programa, aquele programaço, né? Do nosso amigo economista Almir Cesar Filho, o Economia é Fácil, versão estendida. Vamos ficando por aqui nessa transmissão do Economia é Fácil, versão reduzida, aqui no Boletim Censura Livre. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Você que está